cá estamos de volta. Vamos prosseguindo este estudo maravilhoso sobre o bem e o mal. Mais um momentinho. Estamos de volta. Prosseguindo com o estudo do bem e do mal, do livro O Ser Consciente, de Joana de Ângeles, em parceria com Divaldo Pereira Franco, nós vamos prosseguir este subtítulo que é muito interessante. Joana diz assim: das concepções pretéritas à realidade presente, filosoficamente, o bem é tudo quanto fomenta a beleza, o ético, a vida, consoante a moral, e o mal vem a ser aquilo que se opõe ao edificante, ao harmônico e ao bem. Isso ela faz um paralelo, né, das concepções pretéritas do bem e do mal, né? Sociologicamente, ela continua: o bem contribui para o progresso de todas as realizações que promovem o ser, o grupo social e o ambiente, expressam-lhe a grandeza, a ação concreta que resulta da capacidade seletiva de valores éticos para a harmonia e a felicidade. Bem, com efeito, continua ela, o mal decorre de todo e qualquer fenômeno que se opõe ao ou conspira contra esse contributo superior. Nós vamos notar que o ser humano, apesar de estar buscando a grandiosidade, a luminescência, ainda se depara com aqueles que puxam-lhe para baixo. Nem sempre as pessoas ficam felizes em saber que as coisas estão correndo bem. Ah, mas será? Será que não usou de um recurso ilícito? A pessoa busca querer puxar o outro para baixo. Isso é natural, entende? Isso, quando a pessoa não tem a capacidade de trabalhar em igualdade, ele tenta puxar para baixo o que se destaca. Por causa do quê? Por causa do egoísmo. Por causa do quê? Por causa da vaidade. Né? A pessoa gosta do bem, mas desde que o bem lhe faça bem. Mas se estiver ampliando o campo de bondade do meu semelhante, em termos de crescimento, ele já fica com os olhos da cobiça, da inveja, que são estados de alma que estão presos dentro de nós mesmos, por causa do nosso inconsciente coletivo, que ignoramos. Nós conhecemos parcela, pequenina parcela,
certo? Portanto, vigiemos para que essas pequeninas parcelas não se transbordem e sufoquem as nossas ações com atitudes completamente egoístas. Muito bem, ela diz, a psicologia não poderia ficar indiferente a essa dualidade que existe no ser humano, remanescendo com as suas aspirações de crescimento e elevação, do nobre e equilibrado, do saudável e propiciador da paz. Ao mesmo tempo, continua ela, o atavismo dos instintos agressivos propele-o para a violência, quando deseja possuir, é o que nós estamos falando, para o vilipêndio, quando se sente diminuído, para o grotesco e vulgar, quando derrapa no menosprezo de si mesmo. Nós não sabemos participar de grupo saudavelmente. Nós não sabemos. É muito mais enriquecedor trabalharmos em equipe de maneira equitativa, igualitária, porque nós vamos manter um padrão de equilíbrio. Isto é o que nós necessitamos. E esquecemos. Esquecemos. Por causa do quê? Por causa do nosso egoísmo. Ah, será? Claro! Nosso orgulho. Nós não queremos que ninguém passe à nossa frente. Por isso que no grupo, na sociedade, é necessário que haja elementos que participem e trabalhem com equilíbrio. Equilibradamente. Né? Desenvolvendo, no entanto, a consciência que sai do torpor de nível de sono sem sonhos, olha que lindo, sai do sono sem sonhos, imediatamente começa a perceber os valores que compensam e os que conflitam o comportamento psicológico, impulsionando-o, embora lentamente, para a adoção de conduta mental e física idealista e comportamental do bem, tornando-se instrumento útil no grupo social que se promove e eleva-o a estágio superior, permitindo-lhe aspirar sempre a mais e melhor. Quando, ao despertar da consciência, a pessoa começa a notar que ela não será nada sozinha. Ela começa a entender a sua postura e posição gregária. O espírito é um ser gregário. Ele não consegue crescer e evoluir sozinho. Ele precisa do seu semelhante. E nessa necessidade de precisar do semelhante por ser um ser gregário, ele desenvolve uma série de valores que estavam em estado de sono, sem sonhar. Estado de sono. Sono por quê? Porque a pessoa só pensava em si, estava no seu mundinho pequenino, girando ao redor de si. Aí ele começa a perceber que sozinho ele não conseguirá nada, ele não obterá nada. Aí a consciência começa a desabrochar, trazer à claridade o mundo maior, o grande papel que ele exerce no contexto da sociedade, e que ele, como
participante deste grupo precisa se enquadrar nos princípios sociais. Então ele começa a participar e começa a sair de si e ter as suas ações de grupo. Isso leva ao crescimento. Esse discernimento que resulta da consciência, continua Joana de Ângeles, em libertação dos condicionamentos escravizadores, amplia a capacidade para identificar o bem e o mal, predispondo-o à eleição do primeiro em detrimento do outro. A pessoa vive condicionada no seu mundo, nas suas coisas. Primeiro sou eu, depois sou eu e depois sou eu novamente. É o mundo do eu. Ele vai passar a compreender que o mundo do eu salta para o mundo do nós, que é muito mais gostoso multiplicar, dividir, porque dividindo você multiplica os seus valores. Ao passo que quando ele pensava que dividir subentendia diminuir, ele passa a entender que dividir multiplica os seus valores. Sai do estado de consciência de sono e passa para um estado de consciência lúcida, compreensiva, entendendo que sozinho ele não representa absolutamente nada. Vamos voltar daqui um segundinho. Precisamos voltar. Dá licença.